Ezequiel 37, versículo de número 1 em diante. Ezequiel, capítulo de número 37. Versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E profetizei conforme ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu Deus, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém? Queridos, o Senhor ministrou aos nossos corações, ao conselho missionário, esta palavra, para que nós pudéssemos, nesses dois cultos, tanto no culto da manhã, quanto no culto de agora, pudéssemos pensar acerca deste texto. É um texto muito conhecido, da grande maioria nossa, como meio cristão. É um texto que expressa o desejo do Senhor para com o povo de Israel. Um povo que já havia experimentado a vontade de Deus, o querer de Deus para a vida deles, não é? Mas o povo de Israel sempre viveu entre os seus altos e baixos, vivendo às vezes em um bom momento, vivendo às vezes em um mau momento, mas Deus sempre esteve com eles, sempre falando a eles, sempre levantando um homem de Deus para anunciar a eles, ajudar a eles. E não fora diferente no tempo de Ezequiel. Havia uma questão espiritual a ser resolvida. Então o Senhor leva o profeta Ezequiel a olhar este cenário, que para nós é um cenário
um pouco estranho, um pouco diferente, um pouco que, na verdade, quase nada estamos acostumados a ver, que é um vale, e neste vale muitos ossos. E este vale com muitos ossos representa, é claro, isso que você está pensando, morte. Ou seja, pessoas mortas, e ali então se encontra um alto número de ossos. Mas o Senhor leva este homem, o profeta de Deus, a olhar a este vale. E queridos, eu entendo que todas as vezes que Deus ama, todas as vezes que Deus deseja cuidar de alguém, Ele vai nos direcionar a ouvir a sua voz de qualquer forma. Se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus de uma forma normal e simples, que seria o que? A palavra, a oração, não é? A questão da comunhão entre os irmãos. Se há uma dificuldade na sua vida nisso, Deus vai te levar a compreender o desejo dele de outra forma. E essas formas são formas diferentes do que talvez seja o normal da nossa vida. E tudo que não é normal talvez choque. Não era normal o Senhor levar um homem de Deus a ver ossos. Não era normal o Senhor tirar um profeta do seu habitat natural, que é profetizar, que é anunciar o ano do Senhor, que é profetizar que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer curar. Tudo isso é maravilhoso e o profeta ele vai ser levantado para isso. Mas também o profeta ele é levantado para falar em um determinado tempo, em uma determinada ocasião, em um determinado momento. E Ezequiel se levanta num período que Israel já não tem mais a alegria de sentir a presença do Senhor sobre a sua vida. Ezequiel é levantado num tempo onde as pessoas já não ouvem mais a presença do Deus Altíssimo. Não tem mais a comunhão com o seu Senhor. O eu sou já está esquecido. E queridos, vamos ser bem sinceros, é difícil e sempre será difícil como profeta se levantar para falar coisas duras. Nós temos vivido os dias onde os profetas se levantam e eles dizem, olha, Deus dá carro, Deus dá casa. Queridos, esse tipo de profeta, ele não vai sair, não é, por baixo nunca. Não estou dizendo que Deus não possa dar isso. Deus pode dar tudo isso e muito mais. Mas esse tipo de profeta, ele vai sair ileso. Mas eu não sei os irmãos, se já foi, ou Deus mandou você dizer, ou você foi o escolhido para que Deus mandasse alguém na sua vida dizer algumas coisas que não eram muito boas. Eu conheci um irmão que Deus chegou para ele e disse, olha, e o irmão relutou para falar com esse outro. Relutou, e ele falou, mas eu vou fazer. Ele chegou para o irmão e disse, irmão, olha, Deus está me dizendo que você precisa dar uma organizada na sua casa, porque Jesus está voltando. Ele falou, maravilha, final de ano, resposta de oração, vou pintar minha casa. Minha mulher queria trocar todos os móveis, vou trocar os móveis. E o irmão falou, não, irmão, você não está entendendo. Deus vai te levar, irmão. Irmãos, eu não sei se você ficaria... qual seria a sua atitude? Não é? Alguns diriam, eu não. Vai levar você, eu não. Não é? Os mais pentecostais diriam o seguinte, está amarrado em nome de Jesus. Não é? Mas, queridos, fato é que ninguém está esperando uma palavra de exortação do profeta. E principalmente nos nossos dias. Há um profeta que tem, se eu posso dizer assim, profeta, que ele teve um pequeno problema no seu casamento e ele veio a ter a separação. E agora ele diz para todo mundo que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. É o cenário que nós estamos vivendo, irmãos. O contexto bíblico não tem nada a ver para isso. Não é? Mas um profeta está dizendo que,
né? No tempo certo, Deus levantou a segunda casa, e essa casa vai ser melhor do que a primeira. Olha só, queridos. Chegando a entender que o tempo de Deus, ou a parte de profetizar, só existe coisas boas. E eu não sei se Ezequiel já tinha experimentado isso, mas Ezequiel se depara com aquele vale levado pelo Senhor, e Ezequiel começa a ter alguns posicionamentos conforme o seu ministério. Hoje pela manhã o pastor falou sobre restauração, enquanto Deus queria restaurar o povo de Israel, porque esses ossos representam o povo de Israel quanto mortos espiritualmente, e que Deus deseja e continua desejando isso todos os dias, de restaurar vidas. Aqueles que porventura vivem uma vida morta, ou seja, né, espiritualmente falando, e que estão secos, e que já não produzem mais frutos, e o Senhor está ainda desejando que esses venham a ter vida. Bom, esse é o contexto do texto, fora ministrado, mas nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre Ezequiel. Ezequiel, ele é levado, está no versículo 1, que nós lemos do capítulo 37. E ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Queridos, eu entendo que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esse tempo, um tempo onde a Bíblia já nos alerta que o amor se esfriaria, os pais entrariam em combate com seus filhos, e os filhos contra os seus pais. Nós veríamos guerras, nós veríamos contendas, nós veríamos murmurações, né? Nós veríamos pessoas sofrendo. E queridos, se não estamos próximos do fim, eu não sei o que será o fim. Mas eu entendo, pelo que a Bíblia nos alerta, que o fim está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E Ezequiel é levado, então, pela mão do Senhor. Queridos, entenda que todas as vezes que o homem de Deus se posiciona em favor do seu Senhor, o seu Senhor responde. Todas as vezes que nós vimos os homens de Deus se posicionando para pedir uma orientação, para pedir a direção do seu Deus, o seu Deus também corresponde às suas orações. Claro que essa resposta, ela não é a minha resposta. Ela não é talvez a sua resposta. Ela não é a resposta que todos estão aguardando, mas é a resposta do nosso Senhor. E a resposta do Senhor a Ezequiel era que ele pudesse ver, que ele pudesse contemplar, que ele pudesse sair do mundo natural que ele está vivendo, que ele está observando. E a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, que nós devemos ter na nossa vida, é a posição de homem de Deus. Claro, quando eu digo homem, homem e mulher, no sentido gênero da palavra, eu quero dizer para você que nós precisamos ter uma posição em Deus. Estamos vindo à igreja, ou buscamos a igreja, ou buscamos o Senhor, buscamos uma melhora da nossa vida, mas isso tudo precisa ser embasado numa posição em Deus. E queridos, quem era Ezequiel para Deus? Ezequiel para Deus era um instrumento dele para com Israel. Como fora outros, Ezequiel estava ali para ser um instrumento de Deus. Não é essa talvez a nossa função também aqui na terra? Instrumentos de Deus para levar pessoas a conhecer a Cristo e automaticamente ter as suas vidas transformadas, automaticamente as suas vidas serão mudadas e elas então terão paz, alegria, esperança e tantas outras coisas que a presença de Deus traz a cada um de nós. Mas a posição do homem de Deus é que ele entende que ele tem um Espírito do Senhor sobre ele. A mão do Senhor estava sobre mim. Queridos, eu não sei como você adentrou a casa do Senhor hoje, mas há uma convicção que precisa estar sobre a nossa vida. A mão do Senhor está sobre a minha vida.
A mão do Senhor precisa estar sobre a sua vida. A mão do Senhor precisa te acompanhar aonde você vai. A mão do Senhor precisa te dar cobertura por onde você anda. Mas alguns insistem em andar fora da cobertura de Deus. A mão de Deus, ela está estendida. Não é isso que a palavra de Deus diz? Para abençoar. Mas se eu caminhar fora das mãos de Deus, eu estou caminhando fora da bênção. E fora da bênção, eu não tenho a direção de Deus sobre a minha vida. Mas Ezequiel, ele diz, o Espírito do Senhor, o Senhor está sobre mim. Querido, será que esta é a certeza que você tem quando você vai fazer as suas coisas do dia a dia? Tomar algumas decisões, tomar alguma decisão em prol da sua família, no seu trabalho. Será que essa é a certeza que nós temos quando saímos para pregar a palavra, para evangelizar o nosso amigo do trabalho, da escola, e dizer, a mão do Senhor está sobre mim? Que, queridos, não é na nossa força, não é na nossa devoção, não é na nossa maneira de viver, mas é na mão do Senhor que está sobre a nossa vida. Se nós perguntássemos a todos esses missionários que nós tivemos notícia, queridos, eles não estão lá por suas próprias forças. E nós acompanhamos um pouquinho mais perto a Nalu. Antes dela ir, ela passou um ano conosco no seminário. E eu não me recordo, mas a Nalu já tem um tempinho de idade, né? Daí para mais. E todos diziam para a Nalu, mas com 50 anos de idade, você não é casada, você não tem dinheiro, você vai sair daqui para ir para Senegal? E ela disse, o meu chamado é para o Senegal. E, queridos, para a igreja enviar alguém para o campo estrangeiro, vários procedimentos. Não é por questão, não, achei que você tem que ir, você vai. E a Nalu se colocou à disposição. E, queridos, a Nalu, ela é milagre de Deus. Eu não sei quantas... Como que é o nome da... Malária, mais de 40, queridos. Mais de 40. O dia que ela puder vir aqui, ela vai contar para os irmãos. É milagre de Deus. Não é? E a Nalu é branca, mas branca. Tanto que ela destoa nas fotos. Mas ela está lá e ela ama os pretinhos, irmão. Eu falo os pretinhos porque eu tenho uma esposa preta. Dá de alguém pensar que eu sou racista, não é verdade? Querer me processar, já vou logo dizendo. Que hoje em dia todo mundo grava, todo mundo filma. Né? Então, queridos, a Nalu, no tempo de Deus para a vida dela... Mas você vai falar, com 50 anos ela adquiriu isso? Não, desde nova ela tinha o chamado para Senegal. Mas ela passou por uma igreja, ela passou por outra, foi estagiando, foi crescendo, a igreja foi investindo culturalmente, passando para ela o que era o Senegal. E, queridos, a Nalu está lá por um chamado, queridos. A Nalu está lá porque a mão do Senhor está sobre ela. E quando nós ouvimos os relatos positivos da vida da Nalu, nós ficamos alegres, felizes, porque nós vemos que a mão do Senhor, ela continua a acompanhar os seus servos. Queridos, com você não é diferente, a mão do Senhor também te acompanha. A mão do Senhor também está sobre você. A mão do Senhor também estava sobre Ezequiel. Então Ezequiel é tomado de autoridade. Ezequiel é disposto, Ezequiel ele é convicto, mas ele diz, Senhor, eu não estou acostumado a ver ossos, não é o normal para mim, mas o Senhor diz para ele, no versículo 2, e o Senhor ele diz, e ele me levou um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a ter vida?
Queridos, aquele que é o dono da vida e não há outro, pergunta a Ezequiel: eu posso fazer isso, Ezequiel? Eu te levei de um lado, eu te levei para outro. Você está vendo. Eu posso restaurar Israel novamente? E aí a resposta do profeta é: ó soberano Senhor, só tu sabes. A expressão só tu sabes é dizendo Ezequiel ao Senhor: Senhor, o Senhor tem todo o poder para fazer. O Senhor é o mesmo, aquele que operou antes e que pode operar agora. Tu sabes o que fazer. Queridos, é esta determinação que eu e você precisamos buscar em Deus. A convicção de que Deus pode fazer e de que Deus sabe fazer o que eu e você não sabemos. E se nós tentarmos fazer, vamos errar. E se eu e você tentarmos fazer, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Mas se Deus fizer, está feito. Se Deus fizer, está realizado. Será o melhor trabalho, será a melhor função, será o melhor retorno. Queridos, melhor do que alguém vir para a igreja na marra, com raiva, brigado, porque ele falou para você que tinha que vir, aí ele veio, ele não queria vir, né? Ele queria ir num showzão, ele queria ir, sei lá onde ele queria, mas ele falou para você que vinha, você ficou chato, né, em cima dele. Tudo bem, ele veio, Deus pode trabalhar, pode, mas melhor do que isso é quando Deus falar assim: meu filho, chegou o momento. Quando Deus trabalhar, quando Deus fizer, quando Deus realizar. E o profeta é levado, queridos, a olhar para este cenário de destruição, de morte, e entender que Deus pode todas as coisas. Mas uma das coisas que me chama a atenção, na grande maioria desses homens de Deus, é que eles não dependem de nada e de ninguém. Eles só dependem exclusivamente de Deus. Eles não saem com um pouco de dinheiro no bolso. Eles não saem com a palavra do rei. Eles não saem com a palavra do seu líder, eles saem com a palavra de Deus sobre as suas vidas. Queridos, humanamente falando, não tinha como ter bom êxito no meio de ossos. Mas Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, e porque eu dependo do Senhor, e porque eu acredito no Senhor, pode dar certo. Queridos, talvez falte isso na nossa vida nesses dias atuais, de dizer: Senhor, eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas isso requer de nós uma dependência. E depender de Deus, queridos, é abrir mão. E depender de Deus é dizer: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. E depender de Deus é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar, enquanto eu não tenho condições de cuidar. Mas muitas das vezes nós não temos essa segurança em deixar na mão de Deus e deixar com que Ele cuide. Mas eu vejo em Ezequiel um homem que dependeu do Senhor em todo o seu ministério, deixando com que o Senhor fosse o Deus da sua vida. Nesta noite eu pergunto a você: quem tem sido o Deus da sua vida verdadeiramente? A Bíblia diz que nós não vamos conseguir servir a dois senhores. Ou vamos agradar a um e a odiar a outro, ou vice-versa. Mas quem tem sido o Deus da sua vida? E a Bíblia diz: aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, o nosso grande tesouro é o Senhor. Mas eu entendo que é um desafio. É um desafio para hoje, a minha vida e a sua vida, dependemos exclusivamente de Deus 100%. Em deixar com que Deus cuide da nossa vida, reconhecer as nossas incapacidades, reconhecer que nós não temos condições, reconhecer que muitas das vezes nós não vamos conseguir. E aí então Deus age, queridos. Hoje pela manhã o pastor testemunhava de quando ele reconheceu que ele não tinha condições, mas Deus podia. E o que Deus fez na igreja
Americana quando ele esteve lá. É um reconhecimento, queridos, que quando eu e você abrimos mão para dizer, Senhor, cuida da minha vida, porque eu não consigo cuidar. Talvez nessa noite você tenha que dizer, Senhor, cuide das minhas emoções, porque eu não consigo cuidar. Senhor, cuida, Senhor, da minha vida financeira, porque eu não consigo cuidar. Senhor, cuida dos meus relacionamentos, porque eu não consigo. Eu dou patada em todo mundo. Ninguém quer ser meu amigo. Ninguém quer me ouvir. Alguma coisa está errada, queridos. Então eu preciso dizer, Senhor, cuida dos meus relacionamentos. Me ensinem a ser uma pessoa agradável. Me ensinem a ter um bom caráter, uma boa presença diante das pessoas, como o Senhor teve. E, queridos, reconhecer a nossa incapacidade vai ser algo que nós vamos ter que lutar a vida toda. Porque todos os dias a nossa carne ela vai dizer, não, você vai lá, você pode. Você pode sozinho, você pode caminhar sozinho. Todos os dias nós vemos propagandas e mais propagandas dizendo que se você tiver um bom cartão Plus, Master, Hiper, Mega na sua mão, daqueles que a irmã Irma tem, você será a melhor pessoa do mundo, queridos. Amém? Que você será a melhor pessoa do mundo. Eu entendo que algumas áreas da nossa vida vai melhorar mesmo. Mas eu te garanto que não vai resolver a nossa vida. Não vai resolver os problemas, muitas das vezes, que nós temos para serem resolvidos. Porque você não vai poder pagar alguém para ficar do seu lado, rindo para você o tempo todo. Você não vai poder pagar a presença de Deus para entrar no seu coração. Você não vai poder pagar a salvação, que é o bem mais precioso que nós temos. Mas quando eu e você abrimos mão e declaramos, Senhor, eu sou incapaz. Eu sou incapaz, Senhor, e eu quero ser usado pelas mãos do Senhor. Eu sou incapaz, mas eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho limites, eu tenho dificuldades, mas eu quero ser um profeta nessa geração. E, queridos, o cenário de Ezequiel é muito parecido com o nosso. A gente vê muitas pessoas que já estão totalmente mortas. Você fala de Jesus para ela, ela está inerte. Quando ela não xinga, quando ela não te despreza, porque ela já não tem mais vida. E eu quero dizer a você, queridos, fará toda a diferença a ação de um homem de Deus na vida dessas pessoas. Porque o que fez a diferença nesse texto, é claro que a mão de Deus estava presente. Mas o Senhor dá habilidades a Ezequiel. E a primeira coisa que o Senhor diz a Ezequiel é, profetize. Ezequiel, profetize, Ezequiel. E Ezequiel, ao texto que nós lemos, diz, ele olha, ele observa, ele tenta compreender tudo aquilo. E o Senhor diz para ele, isso aqui é o cenário do meu povo. Isso aqui é o cenário que o meu povo está vivendo. Um cenário de sequidão, de destruição, de morte. Mas o Senhor mais uma vez diz ao profeta, mas se você profetizar, as coisas mudarão. Em todo o tempo, queridos, eu vejo um Senhor como um bom líder. Dizendo, Ezequiel, se você fizer, vai dar certo, Ezequiel. Se você estender as suas mãos e profetizar, vai dar certo. Se você olhar para esses ossos e der ordem a eles, eles vão se juntar. E, queridos, eu fico imaginando a primeira vez que Ezequiel profetizou e que a Bíblia diz que os ossos começaram a se bater como o som de um chocalho e aqueles ossos começaram a se juntar. Eu entendo que Ezequiel falou, opa, é verdade. Aquilo que ele me disse, o que ele me levou a ver este vale é verdade, e pode acontecer.
E eu entendo que agora Ezequiel ele já toma uma postura de um homem de Deus, desbravador, guerreiro, lutador, e ele começa a profetizar. E ele começa a profetizar, e a Bíblia diz que ele profetiza, e então cria-se tendões, cria-se carne, cria-se pele, mas depois de ter este corpo já levantado, a Bíblia diz que faltava ainda a presença de Deus, o Espírito de Deus. E então, Ezequiel agora ele precisa voltar ao seu lugar. Porque agora não é Ezequiel quem trabalha mais. O Espírito que entra e está nessas vidas, quem coloca é o Senhor. Ou seja, Ezequiel ele sabe o momento que ele tem que entrar. E o momento que ele precisa se retirar. Ezequiel ele sabe quando ele pode profetizar, mas ele sabe quando Deus precisa fazer. Queridos, na nossa vida nós precisamos entender quando nós temos que fazer algo e quando Deus precisa fazer algo. Há muitas pessoas em casa neste momento que ficaram esperando Deus falar com elas para vir ao culto. Mas há coisas que Deus já não precisa fazer mais, queridos. Sou eu quem tem que fazer. Mas depois que eu tomo uma decisão e que eu venho, aí quem fala é Deus. Quem trabalha é Deus. Quem nos dá a direção é o Senhor. Mas a expressão do Senhor sobre tudo isso agora que já não é mais um vale, Ele diz agora há um exército enorme. Aquilo que não era mais, que não existia, o Senhor traz a existência e diz agora é um exército. Claro que o Senhor está mostrando a Ezequiel como está a condição do povo, mas o Senhor mostra a Ezequiel quem é Deus na vida dele. Queridos, eu entendo que nesses últimos dias as pessoas precisam saber quem é Deus. E eu confesso aos irmãos, eu não vivi aquele avivamento de 67, eu não vivi. Eu não vi. Eu não vi ainda uma máquina emperrada, quando alguém estender as mãos, ela voltar a funcionar. Eu não vi. Mas a Bíblia diz que muitas das coisas os discípulos não viram, estando com o Senhor do lado. Mas hoje, porque nós cremos, nós somos maiores. E eu quero dizer aos irmãos, queridos, o Senhor tem nos dado uma arma muito importante na nossa vida, que é crer. Se crer, verás a glória de Deus. Queridos, Ezequiel creu. Você vai dizer, mas o Senhor estava do lado dele, o Senhor levava ele. Sim, o Senhor também está do nosso lado e nos leva. Só chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. E eu quero dizer para você, queridos, muitas das vezes o Senhor também vai nos levar a um deserto. E ontem eu conversava com uma pessoa. Por muitas das vezes a gente fala para o outro, irmão, estou num tempo difícil da minha vida, estou no deserto. Mas, queridos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o deserto como lugar de bênção de Deus. Quando aquele povo estava lá no deserto, não faltou alimento para eles, na verdade? Quando eles estavam no deserto, a Bíblia diz que as suas vestimentas não se rasgavam. Os seus sapatos não envelheciam. Era um lugar de bênção, não era? A gente compra um sapato hoje, dá uma topada numa pedra, acabou, metade do sapato já ficou para trás. Abre tudo. Pega uma chuva, então, piorou. Mas era no deserto que Deus mostrava para eles que Deus estava presente. Era no deserto que João Batista falava do Senhor, que o Senhor viria, e as pessoas recebiam a Cristo. Era no deserto, queridos. Portanto, nem sempre o deserto será lugar difícil. O lugar lógico que não é lugar para se morar, para se estar. Mas Deus vai, muitas das vezes, nos levar a alguns lugares. Vai nos levar a compreender que Deus tem algo a trabalhar na nossa vida.
Eu quero finalizar minha palavra dizendo aos irmãos que nós só vamos ter condições, queridos, de sermos homens e mulheres de Deus nessa geração, quando nós abrimos mão de nós mesmos e deixarmos Deus nos levar. Portanto, nesta noite eu faço um convite a você. A você que talvez esteja tentando levar esta vida com as suas próprias forças. E eu não sei a você, mas quanto a mim, todas as vezes que eu tento fazer isso, há uma sensação de fracasso. Porque eu tentei fazer com as minhas próprias forças, e eu não consegui. Mas todas as vezes que eu deixei na mão de Deus, Deus cuidou. Deus fez. E eu iniciei esse culto lendo Abacuque capítulo 3. E eu finalizo lendo Abacuque capítulo 3, versículo 2. Que ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. E aí ele diz: realiza de novo, Senhor, em nossa época, as mesmas obras. Abacuque está dizendo: Senhor, faz de novo. E queridos, o que impede Deus fazer de novo na sua vida? Porque se Ele é o mesmo Deus, o problema não está com Ele. Se Ele é o mesmo Senhor de antes, se Ele é o mesmo Deus que levou Ezequiel a ter uma experiência nova, Ele pode te levar a uma experiência nova também. Mas muitas das vezes eu e você precisamos abrir mão e dizer: Senhor, leva-me, Senhor, a uma experiência nova contigo. Leva-me, Senhor, a um novo tempo na tua presença. E queridos, não espere que o Senhor te leve a ver um vale de ossos secos. Experimente o melhor de Deus enquanto você está fora do vale. Experimente o melhor de Deus quando o Senhor ainda não te levou a ver coisas desse tipo. Porque ainda orar é uma resposta de Deus para a sua vida. Experimente quando você lê a palavra e o Senhor se revela, que você se alimente disso. Mas não se esqueça, quando isso cessar, Deus vai falar de modos diferentes sobre a nossa vida. E aí, queridos, nós temos que nos preocupar como serão esses modos. Alguns que costumam dizer: não veio pelo amor, veio pela dor, é algo cotidiano que a gente ouve todos os dias. São maneiras e formas de Deus dizer: eu estou presente. Portanto, saiba que o Senhor está presente, queridos, quanto você tem. Quanto a sua família está do seu lado, quanto você tem a sua casa, quanto você tem vestimenta, quanto você tem saúde. Não espere para ver Deus quando você estiver no leito. Não espere você esperar em Deus quando as coisas não estiverem bem. Pelo contrário, confie em Deus antes de chegar no vale. Porque antes de chegar no vale, Ezequiel era homem de Deus. Ezequiel era temente a Deus. E o Senhor levou Ezequiel no vale para que ele pudesse ver a situação de outros. Feche os seus olhos nesta noite. Como está a sua vida? Eu não posso apontar o dedo para você, eu tenho a minha. Eu não posso dizer das suas falhas, dos seus fracassos. Eu não posso. Mas eu posso dizer o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus restaura, que Deus renova, que Deus faz novo todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus. E queridos, nesta noite há uma condição para que Deus faça. E essa condição é você se dizer ao Senhor: Senhor, eu estou presente. Me leva, Senhor, a uma experiência nova. Me leva, Senhor, a um novo tempo. Talvez você esteja cansado de tantas coisas na sua vida. Talvez a mesmice, o cotidiano, tem te levado a não olhar mais para aquilo que Deus pode fazer. Talvez as suas orações que não foram respondidas de acordo com o que você desejava, te levaram a pensar que Deus não existe. Te levaram a entender que Deus é mau, que Deus é ruim, que Ele penaliza.
Mas antes que Deus penalize alguém, Ele ama, Ele cuida, Ele tem misericórdia. Nessa noite eu não vim aqui dizer de um Deus mau, porque Ele não é um Deus mau. Ele deu a sua vida. Se Ele fosse mau, Ele não teria morrido por mim, por você. Oh Senhor, aleluias. Tenha o seu tempo com o Senhor, fale com Ele, rasgue o seu coração, abra o seu coração para Ele. Não se importe com a pessoa que está ao seu lado, diga para Ele quem você é. Oh Deus, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra de Ti, mas peço que Tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória